Olá! Vamos então continuar falando aí das cruzadas, né? Os vários fatores, né? Os interesses que envolvem esse movimento. E aí não podemos esquecer da burguesia, né? Então essa classe social ligada ao comércio, principalmente nas cidades italianas, né? Gênova, Veneza, Pisa, né? Via nas cruzadas uma ótima oportunidade de expansão dos seus negócios. Então, visto que poderiam conquistar entrepostos comerciais na Ásia Menor, né, que hoje é a Turquia, e reabrir o Mediterrâneo para o comércio, né, então, na época dominado pelos muçulmanos. Além disso, era a oportunidade de aumentar o intercâmbio comercial entre Europa e Oriente. Muitos comerciantes italianos tiveram lucros consideráveis, abastecendo com alimentos e suprimentos os participantes dessas cruzadas. Então, repare aqui no mapa, né? Gênova, né? E aqui do outro lado não aparece, mas seria Veneza, né? Aqui está Pisa, Gênova, e aqui seria Veneza. Então, nós temos nesse mapa a chamada Terceira Cruzada, também conhecida como Cruzada dos Reis. Dela participou o Ricardo Coração de Leão, né? Que faz parte do filme ali, do último filme, né? Do Robin Hood. Participou também o Frederico Barba Ruiva, o Felipe Augusto. Então, a chamada Cruzada dos Reis, que no final não teve bons resultados. Na verdade, somente a primeira, né, conquistou Jerusalém. Nessa terceira cruzada, aqui um destaque para o Acre, né, que é uma cidade ali onde os cruzados vão se estabelecer, né, na Terra Santa. Lembrando também, né, que esse contato com o Oriente, os europeus vão conhecer, né, as especiarias, vão conhecer a seda, a porcelana, a pólvora, né? Então, tudo isso vai favorecer o comércio. Para a Igreja Romana, as cruzadas eram vistas como um instrumento de propagação do cristianismo, do estabelecimento da supremacia do papado e de uma expansão religiosa por meio da conquista, né, da Terra Santa, dos locais sagrados. Então, o Papa vai sair fortalecido com esse movimento, né, vai sair fortalecido. Só que, a partir da Quarta Cruzada, que no fim se transformou num saque, né, de Bizâncio, né, de Constantinopla, né? Então, a Quarta Cruzada ela acaba não conquistando Jerusalém, mas saqueando Constantinopla, né? Então, a partir da Quarta Cruzada, o lado religioso começa a perder terreno para a questão econômica. Assim, percebe-se que boa parte da sociedade europeia envolveu-se no movimento cruzadista. As próprias palavras do Papa Urbano evidenciam os interesses desses grupos sociais. Então, voltando àquele primeiro vídeo sobre as cruzadas, nós temos aquele discurso do Papa Urbano, né? Então, vários grupos sociais, né? Desde os excluídos, os cavaleiros, os burgueses, a própria igreja, né? Então, vários grupos interessados. Deve-se ressaltar também que a Europa, no século IX, constitui-se quase que um mundo fechado, preso dentro de si mesmo, que mantinha poucos contatos com as outras regiões, né? E ameaçada pela expansão muçulmana. Então, como foi dito antes,
As cruzadas vão quebrar essa expansão islâmica, vão interromper essa expansão e permitir que os europeus voltem a controlar o mar Mediterrâneo. No seu conjunto, entre os anos de 1095 e 1270, na época das cruzadas, foram realizadas 8 cruzadas oficiais, né? Fora aquelas, né, que aconteceram de forma paralela. Os cristãos simplesmente se apropriavam de tudo que pertencia aos árabes. Mas ao final essas expedições foram um fracasso. Então eles foram lá, massacraram, né, populações, houve guerras, mas no fim eles acabaram sendo expulsos. Os exércitos cristãos não conseguiram derrotar os infiéis, como eram chamados muçulmanos, e Jerusalém continuou sob o domínio árabe, né? Então, houve a conquista de Jerusalém na primeira cruzada, houve depois conquista de territórios, né? Mas no final os cruzados acabaram sendo expulsos, né? Então, e o objetivo principal, que era conquistar Terra Santa, não foi alcançado. Tá? Aí nós temos aí a Quinta Cruzada, né? Que vão perdendo importância aí. Apesar do fracasso em relação ao seu principal objetivo, que era reconquistar Jerusalém, né? O movimento teve efeitos importantes. Entre os efeitos importantes, nós temos os contatos comerciais, né, com a civilização bizantina e islâmica. Então, os italianos, sabiamente, né, vão manter esses contatos comerciais com os muçulmanos. Pode até parecer estranho, mas mesmo em períodos de guerra e fanatismo, o comércio vai existir, né? Então, apesar desse confronto entre cristãos e muçulmanos, principalmente, né, os italianos vão manter esse comércio com os turcos. São muitos os relatos da época apontando que os europeus ficaram impressionados e maravilhados com o requinte, o luxo, a sofisticação dos árabes e dos bizantinos. Então, né, uma Europa, digamos assim, atrasada em relação aos impérios muçulmanos e bizantinos. A Europa agrária, pobre, rude nos hábitos e nos costumes, não conhecia as especiarias que davam mais sabor aos alimentos, nem artigos de luxo, né, como tapetes, vidraçaria, joias, tecidos, marfins, entre outros. Aqui nós temos a rota das especiarias, aqui a famosa rota da seda, né? Então, China, Índia, até chegar aqui, né, no Oriente Médio, né? Aqui ó, a Terra Santa, a Turquia, e entrando na Europa pelo Mediterrâneo, aqui Gênova e Veneza, né? Então, Constantinopla também aqui, né? Um importante caminho para as especiarias. Então, imagine aquela nobreza europeia conhecendo produtos de luxo, né? E levando então para a Europa, querendo levar para a Europa, né? Através do comércio, essa riqueza. As cruzadas, portanto, possibilitaram um enorme intercâmbio cultural e comercial entre a Europa e o Oriente. Então aqui está a grande consequência, a grande herança das cruzadas, né? O mar Mediterrâneo, antes monopolizado pelos árabes, passou então a ser controlado pelos italianos, né? Pelos comerciantes italianos, que fizeram verdadeiras fortunas com o comércio de especiarias. Foram os primeiros passos para o renascimento comercial urbano e para um maior dinamismo da economia feudal. Então, esse assunto que nós vamos ver, né, esse renascimento comercial urbano, então, vai transformar a Europa, né, vai transformar, né, vai ser aquilo que vai marcar a crise do sistema feudal. Aqui no mapa nós mostramos até em vermelho, né, Veneza, até a República de Veneza, né,
criou até um império, né? Olha aqui, dominava o mar Adriático, né? Aqui está a Itália, várias ilhas gregas aqui, o Chipre, né? Então, Veneza chegou até a criar um império marítimo aí, nesse período de intercâmbio, né, comercial com o Oriente.